Meus amigos, se tem uma coisa que esse teaser da quinta temporada de Stranger Things mostrou pra gente, é que ninguém está salvo nessa última temporada. E por que eu tô falando isso? Porque teve uma cena enigmática nesse teaser, que tá fora de contexto, obviamente, né? Eles não vão entregar isso, que é a Nancy lavando as mãos de sangue e simplesmente chorando, derramando lágrimas, e logo depois o Dustin aparece chorando também, dando a entender que alguém importante foi de arrasto pra cima, velho. Mas esse movimento levanta uma suspeita forte. Será que tem uma morte importante ligada diretamente a esses dois personagens? Hoje eu separei aqui 5 personagens importantes que devem ir, ou talvez 1, ou 2, ou 3, não sei, de arraste pra cima nessa última temporada de Stranger Things. E tem um nome aqui que ninguém tá comentando e que eu acho que vai de arraste, hein? Hello, my friends geek na voz. É claro que a gente tá falando de cenas isoladas fora de contexto de um teaser, né? A Nancy chorando, o Dustin também apareceu chorando, pode não ser nada, pode ser que nenhum personagem bateu as botas e que todo mundo sobreviva no final. Mas se tratando de Stranger Things, e eles estão devendo uma morte importante pra gente, né? Porque o Hopper tentaram, mas voltou. Aí a Max tentaram matar, mas depois voltou também. Estão devendo uma morte importante pra gente. E o Jonathan Byers, por exemplo, é um nome que vem surgindo nas teorias, né? Porque ao longo das temporadas, todo mundo já passou por situações de arrepiar e planos malucos. Então a verdade é que qualquer um poderia ter morrido antes. E um bom exemplo é o fim da quarta temporada, né? Quando o Ed se sacrifica pelo grupo. Só que até agora nenhum personagem entre os principais que estão desde a primeira temporada definitivamente bateu as botas, né? Principais, nenhum até agora foi. Só que isso pode mudar na quinta temporada com o Jonathan Byers. E o que deu a entender nesse teaser, pela narração do Jonathan, né? Que é ele quem narra o início desse teaser, a conversa que ele tem com a Nancy, né? Que é meio que em tom de despedida, e depois a própria Nancy chorando, lavando as mãos de sangue, como se ela tivesse tentado salvar o Jonathan, mas não conseguiu, entrega que talvez o Jonathan vá de arrasto pra cima. Porque desde a primeira temporada de Stranger Things, o Jonathan, ele sempre foi muito estudioso, muito antenado a tudo que acontece no mundo invertido, porque o irmãozinho dele desapareceu lá na primeira temporada. E mesmo que no início ele não tenha acreditado de cara nos surtos da mãe, foi um dos primeiros a perceber que tinha algo muito errado acontecendo e a tomar uma atitude. E desde então, o Jonathan se mostrou super envolvido na luta contra as criaturas do mundo invertido. E como o grande trunfo do grupo contra o Vecna está na força e na amizade da União, faz todo sentido imaginar que o Vecna tente atacar justamente onde mais dói. E se ele conseguir atingir o Jonathan, isso poderia abalar diretamente o Will, que ainda tem uma conexão sinistra com aquela outra dimensão. E obviamente, como um todo, isso iria enfraquecer o grupo, né? Se você elimina o Jonathan, no caso o Vecna, você deixa o Will mais fraco, você deixa a Nancy fraca, o Steve, você deixa uma pá de gente, velho, o grupo inteiro basicamente. Fora que o Jonathan sempre foi o meio esquecido do rolê, né? É o personagem que às vezes não tem tanta importância nas últimas temporadas. No início ele tinha, mas nessas últimas 2, 3 temporadas, a gente viu muito pouco do Jonathan. Parecia que ele tava ali só pra ser o novo alívio cômico, né? O cara que tá puxando a verdinha junto com o Argyle, ou seja, era um personagem completamente jogado. Talvez ele tenha um grande momento nessa última temporada, e talvez seja um sacrifício. E o Jonathan dificilmente vai mudar o seu comportamento por agora, né? Se ele achar que pode proteger o Will, ou até mesmo a Nancy, ele vai se colocar na linha de frente sem pensar 2 vezes. O mesmo serve pro Steve também. E isso coloca diretamente no radar do vilão. E por mais que a relação dele com a Nancy tenha oscilado bastante, mas a morte dele certamente iria devastar a Nancy. Aquela cena do teaser pode inclusive ser o reflexo desse momento. E se tratando da Nancy Wheeler, outra potencial vítima, digamos assim, do Vecna nessa última temporada é justamente o Steve Harrington. Eu já venho falando isso pra vocês há muito tempo. Gente, cuidado com o Steve, tá dando toda a pinta de que tá chegando o momento dele. Porque desde a primeira temporada, Nancy e Steve tiveram histórias entrelaçadas, né? Eles começaram como casal, se afastaram quando a Nancy se envolveu com o Jonathan, mas o Steve continuou por perto, né? Ganhando o coração dos fãs e se tornando parte essencial do grupo. E no começo ele parecia só um galã babaca do colégio, mas acabou virando um improvável herói. E mesmo sem um irmão mais novo no centro da trama, nos outros dois, Steve encontrou seu lugar. E como encontrou, né? A amizade dele com o Dustin e até com a Robbie são as coisas mais divertidas da série. Ele ainda é a babá oficial de todo mundo, né? Ele tá sempre disposto e preparado para poder se sacrificar e salvar todo mundo. Ele já provou isso mais de uma vez, especialmente nessa última temporada, né? Quando precisou mergulhar para poder achar o portal lá no Watergate, quem é que foi? Quem que tomou a frente lá? Foi o Steve, cara. Ele quase foi de arraste pra cima pros morcegos lá. E não seria nenhuma novidade ver o Steve se arriscando de novo na quinta temporada. Ele já seguiu o Dustin em várias enrascadas antes, então se alguns dos novatos estiver prestes a virar lanche do Vecna, o Steve é provavelmente o primeiro a se jogar no meio pra salvar. Sendo que a Nancy parecia um pouco distante do Steve nessas últimas temporadas, né? Só que com o Jonathan agora muito distante dela, obviamente que ela voltou a se aproximar mais do Steve. Teve até aquele
momento em que os dois conversaram, de que o Steve se declarou pra Nancy, de que ele vê ela como sua futura esposa, né, com família, indo viajar e tudo mais. Ou seja, os dois se reaproximaram, reacendendo aquele famoso triângulo amoroso. E por isso, dá pra imaginar que a Nancy esteja entrando na quinta temporada dividida entre os dois, e que qualquer perda entre eles a deixaria completamente em pedaços. Sendo que essa história, né, de que, eu vejo o futuro com você, da gente tendo 6 filhos, né, que ele falou assim, os Harringtonzinhos, os 6 filhos, todo mundo entrando num furgão pra poder fazer uma viagem. Quando o personagem, ele fala isso, que ele tem planos pro futuro, planos felizes com a família, ele tá no olho do furacão. Vocês podem ter certeza, isso daí é manjado já. Mas aí, vocês acham que o Steve vai de arraste? Comentem embaixo as opiniões de vocês, mas não para por aí não, porque o nosso próximo candidato, nesse caso, a próxima candidata, é justamente a Karen Wheeler. Essa daí também tá no olho do furacão. Tirando aquele breve clima com o Billy, lá na terceira temporada a Karen sempre ficou meio de escanteio na trama. E durante as 4 primeiras temporadas de Stranger Things, ela teve alguns momentos engraçados ou mais mãe coruja, né? Mas nunca chegou a ser uma peça central da história, só que isso pode estar prestes a mudar finalmente. Porque com as imagens vazadas, né, com as informações que a gente vem tendo aqui de um insider ou outro, e principalmente com essa cena desse teaser, com a Karen protegendo sua filha debaixo d'água naquele aquário, dá pra imaginar que ela é uma candidata muito grande de arraste pra cima, cara. Eu acho que vai. Eu acho que a Karen, ela vai de arraste. E apesar dela viver quase alheia ao que os seus filhos andam enfrentando em Hawkins nas últimas temporadas, talvez tenha chegado o momento dela entrar pra turma dos adultos que realmente sabem o que tá acontecendo, pô. Afinal, se até a Joyce e o Hopper entraram de cabeça nessa loucura, por que a Karen também não? E tem outro fator importante, né? A filha mais nova dela, que é a Holly Wheeler, parece que vai ter um papel relevante nessa temporada final. Com a Holly no centro dos acontecimentos, a Karen pode se ver obrigada a tomar uma atitude. E é o que eu disse, né? Tem um trechinho nesse teaser que mostra justamente a Karen tentando proteger a sua filha, né? A Holly lá debaixo d'água, numa espécie de aquário, pro Demodog que tá se aproximando. Então é o Demogorgon, não lembro agora, mas assim, ela já provou que ela está disposta a se sacrificar para poder salvar sua filha. E se for para proteger os filhos, a Karen pode acabar se colocando em risco e até enfrentando o vilão de frente. E nesse processo pode ser que ela não sobreviva. E mesmo com todas as briguinhas entre mãe e filha, Karen e Nancy se amam muito. E convenhamos, né, comparado ao Mike, que vive na lua, e ao pai, né, o Ted, que praticamente é invisível da família, a Karen até que tenta fazer o papel da mãe presente, né? E se ela bater as botas, a perda vai ser muito sentida, cara. E outra coisa também interessante é a voadora no like embaixo. Aproveita que temos muito ainda coisas interessantes para comentar nesse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Stranger Things e diversas outras séries. Faz tudo isso que é nóis. Nice. E já que citamos a Holly Wheeler, essa garota, assim como a mãe, obviamente, né, pelo teaser, pelas informações e o título também do segundo episódio da quinta temporada, que se chama O Desaparecimento de Holly Wheeler, já dá pra imaginar que ela também é uma candidata. Eu sei que é uma criança, é a mais inocente de todas talvez, mas, cara, o desaparecimento de Holly Wheeler não é um bom sinal. Além disso, a personagem foi reescalada, né, o que pode indicar que a produção está preparando algo maior pra ela. E considerando que a Holly agora tem uma idade parecida com a que o Will tinha quando desapareceu na primeira temporada, seria uma forma simbólica de fechar o ciclo, né? Tudo começou com o desaparecimento de um garoto e pode terminar com o desaparecimento de uma garota. E vazaram imagens também, né, do Vecna na forma humana se passando por um vizinho pra tentar persuadir a Holly, e talvez seja nesse momento que ela vai desaparecer. Então assim, essa menina aí, cuidado, tá no olho do furacão. E lá atrás o Will, ele deu sorte de sobreviver no mundo invertido, mas agora as coisas mudaram. E o Vecna está muito mais forte. E se ele conseguir atrair a Holly pro seu lado sombrio, ela pode se tornar a próxima vítima. E isso daria um tom muito mais sombrio e pesado pra série, especialmente por ela ainda ser uma criança. E dar mais espaço pra Holly pode parecer uma decisão estranha à primeira vista, mas Stranger Things já fez isso antes com sucesso. De repente surge um personagem, ele se torna querido pelos fãs e no final acontece o quê? Vai de arrasto pra cima, se sacrificando pra poder ajudar a galera. E eu tô falando do Ed Manson. Então assim, nada impede que isso também aconteça com a Holly. Agora, por que o Vecna quer a Holly especificamente, não sabemos, mas que ela vai desaparecer e vai ter alguma ligação com o Vecna? Ah, mas vai. E a morte de Ed foi triste, né? Claro, mas perder a Holly tão jovem, inocente e ligada à família seria um choque emocional gigante. Dá pra entender, né? E eu não disse a vocês lá atrás que eu tinha um nome aqui escondido na manga, que muitas pessoas não estão colocando no olho do furacão, mas que eu acho que ele corre muito perigo? Mike Wheeler. Exatamente, o Mike pode ir de arrasto pra cima assim. Stranger Things sempre teve seus momentos de tensão, claro, mas nunca mergulhou de verdade no terror pesado. E os personagens se mantêm em encrencas sérias, né? Enfrentando monstros bizarros e dimensões sombrias. Só que no fundo a gente sempre teve aquela sensação de que tudo ia dar certo. Ninguém realmente acreditava que os protagonistas estavam em risco real. Só que com esse teaser e o que eu vou falar agora do Mike, eu acho que o Mike é um grande candidato. Até agora, né, os personagens do núcleo jovem, que é Mike, Will, Dustin, Lucas e Eleven, pareciam
intocáveis. E a história gira em torno deles, que seria difícil imaginar a série sem um deles no centro da trama. A Max, que chegou na segunda temporada, chegou a flertar com a morte e está em coma até hoje, provando que as coisas estão ficando mais sérias. E agora com a ameaça do Vecna, com os monstros surgindo no subsolo e indo atacando Hawkins e invadindo a cidade de Hawkins, cara, possa ser que o Mike ele vá de racha. Pelo fato do Mike ele ser o líder tático da equipe, ele meio que ser o, né, o cabeça pensante, o cara que sempre tem aquele insight, né, de ó, vamos fazer isso aqui, vamos colocar esse plano em ação, então a gente pode pensar nisso aqui. Como o Mike tem sido essa figura do grupo nas últimas temporadas, meio que o líder, não é difícil imaginar que em algum momento, talvez ele se sacrifique. Eu consigo ver perfeitamente o Mike se sacrificando pra salvar a vida da Eleven, por exemplo. Eu vejo. Agora que todos têm uma noção clara do que estão enfrentando, não dá mais pra agir na base da sorte. E mesmo que eles tenham um plano bem amarrado, se o Mike morrer no meio do caminho, o Vecna pode usar isso como vantagem direto contra a Eleven e o Will. Claro que ninguém gostaria de perder um personagem querido, né? Ainda mais um dos grandes protagonistas, que é o Mike. Só que com a grande batalha se aproximando e eles vão precisar de ajuda, porque vão ser muitos monstros invadindo Hawkins e eles vão ter que lidar com todos eles, talvez alguém tenha que fazer outro sacrifício além do Ed na quarta temporada. Talvez outra pessoa, cara, talvez o Mike, ele é o líder. O Mike não possui poderes e nenhuma ligação sobrenatural. O seu papel tem sido o do coração do grupo. Na lógica narrativa, personagens que cumprem essa função emocional muitas vezes são escolhidos para morrer em histórias de encerramento, justamente porque sua perda tem um peso devastador emocionalmente falando, né? Se o Mike morrer, isso pode servir como catalisador para a luta final da Eleven, né? Empurrando ela para o seu limite máximo de poder ou até ativando um novo tipo de força baseada em emoção, como a gente já viu antes. Mas e aí, quais os palpites de vocês para quem vai de arraste para cima nessa última temporada de Stranger Things? Comentem embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!